que hoje, por sinal, tá conversando com a minha esposa, né? Explicando pra ela, né? Não, o fato de ter arma em casa e tudo mais, que ela também não gosta, ela morre de medo, mas ela respeita. Vamos mudar isso? Vamos. Mas eu falei pra ela, Débora, quando eu não tô em casa, ou em qualquer situação de estar com os nossos filhos, que são os nossos maiores bens, você é a primeira e a última linha de defesa. A primeira, porque ninguém vai vir te ajudar se eu não estiver por perto do negócio. E a última, porque se ninguém vir, é você que vai ter que resolver. Então, comece a pensar dessa maneira. Obviamente, ninguém, como você falou, poxa, você é no meio da segurança pública e, graças a Deus, nunca precisou. Mas é aquela máxima que é até um pouco piegas de ficar usando. Mas é que nem o extintor de incêndio. Cara, você reza para não ter, mas no dia que você precisar, ele esteja ali. Tem que estar lá. Tem que estar lá. E você falando da sua esposa, eu vejo muito na minha mãe. Meu pai é militar, então a vida inteira meu pai andou armado. Meu pai estava sempre com a 9 na cintura, não importava onde ele estivesse. E eles se casaram e minha mãe se mudou pro Rio. Então ela saiu da casa da mãe dela e foi para um lugar completamente estranho, né? E meu pai viajava... O primeiro presente que meu pai deu pra ela foi um revólver. Minha mãe ela amou. Ela odeia arma, ela detesta. Ela olhou e falou, o que eu faço com isso aqui? Joga no cara. E quando meu pai viajava, que meu pai trabalhava embarcado na época, meu pai entregava o revólver municiado pra minha mãe e falava, se alguém bater na porta, você atira. Depois você pergunta. A minha mãe conta que ela pegava, tipo, com toda a delicadeza do mundo, morrendo de medo de disparar, colocava num cantinho assim, não vou disparar. Ela falava, eu não tenho condições de fazer isso, mas então, é a sua defesa. Isso pesa pra mim num momento de crise, onde provavelmente, muito provavelmente, a pessoa que tá te atacando não tá 100%. Talvez esteja drogada, enfim. Ou já na adrenalina de quem sabe o que vai fazer e você tá vendido. Como é a gestão de uma arma no momento de desespero, assim, que você não raciocina? Eu fui assaltada uma vez, quebraram o vidro do meu carro, eu não conseguia ligar o carro. E a gente vê filme de terror e fala, nossa, que retardada, como é que ela não consegue enfiar a chave no trinco, né? O bicho tá ali atrás dela, não vai fazer nada, mas na prática isso é muito real, né? Então o meu maior medo dentro de todo esse contexto é você não estar 100% equilibrado para lidar com isso e talvez uma iniciativa mal pensada naquele momento possa gerar algo que talvez não acontecesse se você não tivesse pego uma arma, por exemplo. Assim, treino. Você tem que... Não adianta você dar uma arma para uma pessoa que nunca atirou e querer que ela se defenda. Ela é capaz de dar um tiro nela mesma. Uhum. Você tem que conhecer o que você tem na mão. Você tem que saber como ele funciona e você tem que treinar para a situação. Por mais que a gente nunca espere que isso aconteça, mas assim, por conhecer meu armamento, eu tenho confiança que se alguém aparecer na minha casa, eu consigo reagir de uma maneira segura para minha família. Não de uma maneira completamente arbitrária que eu não sei o que vai acontecer. Então eu tenho controle da situação. E é isso que todo mundo fala, tipo, armas são perigosas. Não! As pessoas são perigosas. E uma pessoa não treinada com armamento na mão, ela é extremamente perigosa. Seja ela tentando reagir a uma injusta agressão, ou seja ela sendo o agressor. Você não sabe o que a pessoa vai fazer, a pessoa não tem controle do que ela tem na mão. Então, assim, é treino. Você tem que conhecer o que você tem na mão e saber como usar. E querendo ou não, vai ser memória muscular. A hora que der o puta que pariu, teu corpo sabe como reagir. Vai ser no automático, porque você tá preparado para aquilo. Tá? Então, assim, não é simplesmente não basta ter arma. Não basta ter arma. Você tem que conhecer o teu armamento, treinar e é constante. Não adianta assim, cheguei no meu auge. Não, você nunca vai chegar no auge. Você sempre fiz um cursinho lá. Você sempre tem que se manter atualizado, treinar, ir pro stand, conhecer, simular a situação de pane, porque na hora você vai estar lá tremendo com a mão, às vezes o armamento não vai funcionar direito. Você tem que saber como solucionar a pane a tempo de reagir de forma segura. Normalmente o mala não sabe solucionar pane, né? E assim, puxando um gancho aí na resposta da Ninha, que aliás, quero dar parabéns para ela, porque ela tira paca. Essa menina manda muito bem. Sou fã da Ninha. Ninha é uma baita, uma atiradora. Quem tem arma tem que estar preparado para usar. Você não pode ter uma arma e achar que você não vai... eu vou comprar uma arma, mas eu não sei se eu tô preparada para usar. Então, vai se preparar. E além
treinamento que tem que ter, de tudo isso que a Aninha falou, a pessoa tem que ter lá uma mentalidade de combate, né? Ela tem que estar preparada para reagir numa situação de crise. E ter responsabilidade. Uma arma não é... Tava comentando com os meninos um dia desses que a gente se encontrou ali no game, né? Sobre a questão de usar arma para assustar alguém. Não, se quer assustar alguém, compra uma máscara lá do Fred Krueger, né? Que você vai assustar muito mais. A arma não é para assustar ninguém. Puxou, tem que estar disposto a atirar. É uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai. Meu pai falou, a hora que você puxar a arma é pra matar. É pra atirar, é pra matar. Não é pra você assustar, pra mandar o cara embora. Atirar na mão, atirar do pé. Você vai sacar, vai atirar e matar. Com Depois certeza. você pensa o que aconteceu. Mas a hora... Tanto é que tem uma situação de um amigo dele da Marinha, que num arrastão no Rio, ele sacou a arma pra mostrar que ele tava armado. Tomou tiro. Não, o bandido catou a pistola assim e falou, cara, você não sabe usar isso aqui, você vai se machucar. Virou as costas e foi embora. Então, assim... Surreal. É surreal, mas... Deu uma sorte do caramba aí. Tive um amigo também, né, que recentemente estava armado num bar e chegou um desafeto e ele mostrou a arma pro cara, o cara pegou a arma dele e atirou nele, só que, pra sorte dele, a arma falhou, o tiro não saiu e tal, e bandido não sabe normalmente solucionar pane, bandido né, não treina. por sorte, e o cara virou as costas e foi embora com a arma dele. Então, se você não estiver realmente disposto a matar alguém, e aí vem o uso responsável, inteligente e consciente da arma, né? Não aponte, não saque, não mostre, não... A arma é o último recurso. Exatamente. É pra defender a sua vida. Né? Exatamente. Ou a vida de alguém da sua família. Você não saca a arma pra assustar, pra mostrar que você tá armado, pra mostrar que você é valentão. Falei isso esses dias em casa. Tava contando, né, pros meninos aqui que um dia desses eu passei por uma situação no trânsito. Posso contar? Claro, fica à vontade. Depois que eu contei aqui que eu pichei o carro. Tá tudo liberado, gente. Passei por uma situação no trânsito, uma discussão, enfim. O cara me fechou no trânsito, aí baixou o vidro, começou a me xingar. E eu falei pra ele que ele não sabia fazer curva e tal, enfim. E aí eu cheguei em casa e contei pro meu marido. E meu marido falou assim... Tá, e você não mostrou a pistola pra ele? Eu falei, claro que não. Por quê? Eu falei, ué, e por que eu mostraria uma coisa ridícula, sair dando risada? Pra assustar o cara. Eu falei, não, amor, a arma não é pra assustar ninguém. E eu não vou matar um cara porque ele me xingou no trânsito, jamais. Tá, mas se você mostrasse a pistola pra ele, ele ia sair correndo, ele ia ficar com medo. E se ele estivesse armado também? Pensei a mesma coisa. Se ele tivesse armado, ele ia me tacar tiro até... dizer chega, eu não ia ter nem estar aqui para te contar a história. Porque se fosse o contrário, alguém me mostrasse a arma para me assustar, eu não vou ficar esperando para ver se o cara quer me assustar ou quer me matar. Se o cara me aponta uma arma, eu vou tacar bala nele até vou descarregar. Não vou ficar esperando para saber, não, o cara só queria me assustar? Claro que não. Vou descer o dedo. Então, se eu penso que reagiria dessa forma, eu também não posso subestimar o lado de lá. Jamais a arma é objeto aí para ficar assustando pessoas. Não façam isso em casa. Eu acho até que fica um pouco claro, né? Porque a parte da mentalidade é tão mais importante do que você saber de fato usar a ferramenta. No caso, né? Obviamente, né? Porque no caso do que é permitido, entre aspas, aqui, pra gente é arma de mão. E arma de mão, a gente sabe que a efetividade dela, média, nossa situação de história, até 5 metros, olha lá. Depois de 10, a gente já fez o teste que já tava capando lá, depois numa área de adrenalina, né? Abafa o caso. Independente disso, aí eu vou botar um pouco da minha opinião na questão de liberdade. Eu acho que realmente eu realmente apoio tudo que vocês falarem em relação à pessoa ter que ser treinada e tudo mais, mas eu acho que isso é uma condição de escolha do ser humano de ter. Sim, uma coisa com não certeza. pode, você não pode, porque o cara faz assim, eu decidi, não, você não pode, cara, é responsabilidade, né, própria. Então você não pode, assim, independente, o cara não sabe usar, para meu irmão, te ajudo, tudo mais, ou se você quiser até, mas independente, não quero sua ajuda, então beleza. Porque a gente fala, vocês falaram do apoio do Estado, né? Se o cara, se as leis estão lá, e nesse caso elas são relativamente claras, né? Então, se você tem um instrumento desse, que é o seu direito, caso você passe pelas condições que o Estado, nesse momento, dão pra gente. É teu direito. Se você vai treinar ou não, é contigo. Se você precisar, a probabilidade dela falhar é muito grande, certo? Mas se você usar
de maneira incoerente e irresponsável, você vai responder por esses atos. Porque eu gostaria até de deixar claro aqui, para quem anda no meio e não conhece, para você ter aquela máxima, né? Poxa, se minha filha fosse casar e o cara dissesse que é CAC, eu deixava tranquilo. Porque eu sei que ele tem endereço, como é que é? Não tem antecedentes, não tem antecedentes criminais. CAC. Atirador, colecionador e caçador. Obrigada pela legenda. De fato, até a arma do Sinarme pela Polícia Federal, ela também é os mesmos preceitos e tudo mais. Então, se o cara tem isso daqui, você passou, no mínimo ele passou por um teste psicotécnico, alguém que viu, pagou, passou, e não é fácil tirar documento. Isso que eu ia perguntar. E não é barato, né, também. Não é barato, não, é um psicotécnico lá que... Existe uma qualidade no... Existe, não é dado. Não é dado, não é assim, vai lá e passou, pagou, passou. Não, tem é mais difícil do que tirar a carteira de motorista. Bem mais, né? Bem mais. E é subjetivo, né? Você não sabe, o cara não consegue inventar. Se o cara for maluco, ele vai cair ali, não tem essa. Ele não se sustenta no teste. Exatamente. Não quer dizer que nenhum de nós aqui tá em possibilidade de repente, numa situação limítrofe, você fazer uma besteira. Com certeza. Mas para isso a gente tem um amparo da lei, certo? Para te prender ou te abonar no caso que você seja nos rigores da lei, né? Vocês são todos juristas, sabem muito mais do que eu estou dando só orelhada no assunto, né? Mas só queria deixar bem claro que é importante que o fato de você achar que você tem ou não, pouco importa, fica para você, entendeu? Ninguém tem o direito de se meter nada em nenhum assunto na vida do outro, a não ser que você esteja fazendo mal para outra pessoa. Com certeza. Bom, cortei o assunto, né? Então cabe a mim continuar aqui. Vamos lá, vamos uma perguntinha aqui, né? Interações no meio de defesa de tiro esportivo, acho que tem uma pergunta, acho que até é melhor, né? Como é que são as relações interpessoais entre mulheres fortes? Porque é diferente. É diferente. Mulher forte com mulher forte. Preferimos, inclusive. Eu acho que a pessoa que realmente é forte, falando isso aí em sentido amplo, ela é empoderada e ela empodera também. A pessoa forte, ela fortalece quem está na sua volta. A pessoa forte gosta de estar rodeada de pessoas fortes. De pessoas fortes e gosta de proporcionar isso, de fortalecer também as outras pessoas, né? Eu acho que a inveja, o egoísmo não são sinônimos de força. E até falando um pouquinho do Super Wars, que foi nesse fim de semana, tipo, tinha uns 20 e poucas duplas. 30, vamos lá. Vamos arredondar, tinha 30. Todos torcendo um pelo outro. Especialmente pelas mulheres. Especialmente pelas mulheres. Foi muito legal, Então, assim, você vê que a pessoa forte, ela não se intimida por outra pessoa forte estar do lado dela. Ela incentiva que aquela pessoa continue no caminho. E isso a gente viu muito lá, né? Tipo, o mais legal foi que tava todo mundo torcendo um pelo outro, tipo, super unido. Não tinha ninguém competindo com ninguém. Tava todo mundo competindo consigo mesmo, pra se superar. Ela é forte, não precisa ser egoísta, não precisa ser mesquinho, não precisa nada disso. Nada disso, exatamente. Ela pode fortalecer quem tá próximo. Exatamente. Eu acho que essa característica carrega muito o olhar de que fortaleza é uma corrente, né? Os elos são importantes, né? Não é uma coisa sua. É uma coisa que é importante compartilhar, que isso cresça. Ainda mais no meio feminino. Tem uma frase da Margaret Thatcher que eu adoro. Ela diz: ser dama é como ter poder. Se você tiver que lembrar que você tem, você não tem. Então, não é uma bandeira, né? Não é algo que você queira ostentar. Eu acho que esse tipo Gostei disso aí. Muito. Eu acho que esse tipo de atitude, a pessoa não fala, eu sou forte, mas ela demonstra a partir de você ficar feliz com o sucesso da outra pessoa, porque você entende que a força não é um ponto isolado. Um ponto isolado não tem força, mas o conjunto, ele é muito forte. Então, para mim, a fraqueza fica muito clara nesse nível de competitividade, de querer que o outro seja menos para você ser mais. Isso, para mim, é fraqueza, porque a pessoa que é fraca, ela precisa diminuir o outro para ela se sentir maior. Exatamente.